Olá meninas, nesse vídeo eu vou estar contando um pouquinho para vocês, vou estar dando alguns detalhes do propósito que eu fiz, que eu tive uma cura maravilhosa de um relacionamento onde me gerou muita dor. Vou estar dando alguns detalhes. Para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline, sou casada e tenho uma filhinha de 5 anos, Gabriela. Então vamos lá pro conteúdo. Direto pro conteúdo, direto. Então, assim, uma colega de trabalho que me indicou fazer esse propósito de 40 dias, mas ela não me explicou, né? Ela foi a única pessoa que eu consegui falar no sofrimento que eu estava passando, e ela me indicou já que faz o propósito de 40 dias e em algum momento Deus vai te dar a resposta no final, enfim. Tá bom. Fiquei muito feliz, assim, na hora, porque eu sabia que foi uma resposta de Deus para mim, né? Porque eu já estava buscando a Deus já há muito tempo. E fiquei muito feliz em fazer, mas eu não sabia como que era, tá? E fiquei bem, assim, nervosa, né? Eu lembro que eu cheguei em casa, eu contei para ele, pro meu marido, vamos fazer, ele quis fazer comigo. E, assim, fui buscar conhecimento ali, fui buscar como fazer mesmo, que eu não sabia, né? E, bom, me aproximava mais de Deus todos os dias. Eu lembro que eu peguei uma folha de papel ofício, dessa toda branca, e fui colocando as 7 semanas e fui relatando o que eu estava fazendo em cada semana, né? Cada dia, o que estava acontecendo, como eu estava me sentindo. Eu colocava assim do lado, né? A primeira semana, como eu estou me sentindo, o que eu fiz, penitência, jejum. Eu fazia jejum uma vez por semana. Com a penitência que eu estava fazendo, o dia do jejum, visita à igreja, grupo de oração, que eu sempre ia nos domingos. Então eu sempre estava ali resumindo nessa folhinha cada dia da semana. Cada dia mesmo, estava relatando. E no final, como eu estava me sentindo no final daquela semana, sabe? Eu relatava assim embaixo. Porque eu queria ter realmente esse controle, né? Foi o que veio para eu fazer, porque ela não me explicou, então eu fiz ali. Então, eu visitava a Capela do Santíssimo, né, nas igrejas que eu ia, porque eu não ia só na minha. Quando eu estava de folga, eu ia na minha, uma vez por semana, eu ia na minha igreja, que é pertinho da minha casa, mas quando eu estava trabalhando, eu ia na igreja pertinho do meu trabalho. Às vezes eu ia mais de um dia, ia, porque a dor era muito grande e eu só achava conforto na presença do Senhor. Então eu ia na igreja e ficava ali. Eu me recordo, assim, eu já contei que no início eu só chorava. Eu não conseguia falar, tá, gente? Eu não conseguia falar. E olha que eu não sou assim, tá? Eu não sou chorona, tá? Pra quem é chorona, ok, mas eu não era chorona, eu não sou chorona. Mas a dor era muito grande. Quando chegava perto da presença de Deus, era como se eu pudesse, sabe? Você pode ser você mesma, sabe? Você pode tirar ali todas as capas, você pode ser você mesma, né? Então era realmente assim que eu me sentia. Eu chegava ali, eu só chorava. Era como se eu deitasse realmente a cabeça no colo de Deus e chorava. Filha, aqui você pode chorar. Mas chegou um momento que eu já estava aguentando mais chorar, porque eu não conseguia falar com Deus. Não me recordo exatamente. Até falei no outro vídeo que acho que era, de repente, uns 20 dias mais ou menos, de propósito, que eu não aguentava mais, eu queria falar. E eu cheguei para Deus e falei, olha, eu não aguento mais, eu quero parar de chorar. Tira essa sensação de eu chegar e chorar. E eu me recordo que parou mesmo. Fiquei muito feliz quando parou esse choro incontrolável, parou. Mas tinha dias, gente, que eu estava tão triste, estava tão sofrida. Me recordo de entrar na igreja e ficar assim parada, sabe? Sabe que quando só aquele ambiente ali, que não é só o ambiente, é porque Deus está presente, né? Eu parava e eu ficava só olhando, né, pro sacrário. Eu ficava ali quietinha. Tinha dias que eu não falava nada, gente. Tinha dias que eu não conseguia falar nada.
Não era porque eu chorava, que já tinha cessado o choro. Era porque era dor muito grande, sabe? Eu sei que vai ter muita gente que vai se identificar com isso também, tanto com o choro, tanto com o silêncio. E tinha dia que é porque no vídeo anterior eu não consegui falar tudo, né? Não dava pra falar tudo. E tinha dia nesses 40 dias, porque foi muito tempo, 40 dias, né? Tinha dias que eu chorava muito, cessou o choro, e teve algumas vezes que era o silêncio, puro silêncio. Eu chegava e só ficava em silêncio, sabe? Deus sabia o que eu estava passando, então eu não precisava falar, né? Às vezes eu não tinha palavras para falar. Às vezes eu falava muito, para ele arrancar aquela dor do meu coração. Raiva também, a gente sente muita coisa, né, gente? É uma junção de sentimentos. Então, eu falava muitas vezes, eu falava muitas coisas, às vezes eu não falava nada, era um silêncio. E aquele silêncio me curava, sabe? Eu voltava daquele ambiente ali da igreja muito melhor. E eu falava, gente, eu não falei nada. E Deus é tão maravilhoso que eu não falei nada, e não falando nada, Ele conseguiu me acalmar. É uma coisa impressionante. E foram muitas experiências que eu tive, sabe? Teve uma vez, eu me recordo nesse propósito, que eu peguei a Bíblia, como eu já relatei, eu pegava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, pequenininha, e eu colocava, porque eu não tinha um local para fazer minhas orações, sabe? Então eu pegava e ia pro meu quarto, assim, e me ajoelhava ali no chão, gente, me jogava no chão e clamava o Espírito Santo ali, clamava o Espírito Santo, lia a palavra de Deus, orava em cima daquela palavra e só clamava o Espírito Santo. Era só isso que me vinha, porque realmente brota em você aquela vontade de você ficar clamando o Espírito Santo, né? Que é uma dor muito grande. E eu lembro que teve uma vez que eu clamei tanto o Espírito Santo, gente, clamei tanto, tomei tanto agarrada com a Bíblia, eu clamei tanto. Ai, só quem já passou por um sofrimento, que não precisa ser só uma traição, né? Não é só, né? Mas não precisa ser uma traição, qualquer outro tipo de sofrimento que sabe, né? O que a gente passa nesse momento. Eu agarrada ali com a Bíblia, gente, eu não sei se eu dormi, tá? Mas eu lembro que eu apaguei, chorando ali com a Bíblia agarrada, clamando o Espírito Santo, eu apaguei. E eu não me recordo quanto tempo que eu fiquei ali. Aí você pode me perguntar, já, você realmente dormiu? Eu também não sei se eu dormi, tá? Eu sei que eu apaguei ali. Quando eu me despertei, daquele momento, eu já estava muito bem, tá? Eu já estava muito bem. Por isso que assim, eu levantei, fui viver a vida, né? Então assim, nesses 40 dias eu tive muitas experiências e que eu não sei explicar muito bem, sabe? Que eu sei que foi porque realmente eu clamei muito ao Espírito Santo para que Ele me tocasse, sabe? E pode ser que você que fez algum não tenha sentido nada, né, gente? Tá tudo bem, porque assim, o Espírito Santo, ele age na vida da pessoa, no particular mesmo, né? Vai ter pessoas que vão chorar muito e vão ter pessoas que não vão chorar, que vão ficar somente no silêncio, e vai ter cura também no silêncio, né? Porque teve momentos que eu fiquei em silêncio e eu senti muita paz, eu senti a cura. Eu senti realmente aquela dor, porque nesse período de 40 dias, o que eu tinha, os sentimentos que estavam presentes, era muita dor, aperto mesmo no peito, era muita raiva, era muita tristeza, eram muitos sentimentos envolvidos. Quando eu acabei o propósito dos 40 dias, o único sentimento que ficou, que eu já relatei, foi a tristeza. Eu fiquei triste, sabe? Triste por ter passado por aquilo tudo. A gente fica se perguntando, né? Nossa, mas por que eu tô passando por isso? Mas na verdade a gente não tem que se perguntar, né? Porque tem situações que a gente que se coloca. O livre-arbítrio ali, você indo para aquilo ali, então não adianta você se perguntar, né? Mas a gente se pergunta, é uma coisa natural do ser humano, né? Eu me recordo que o único sentimento que eu fiquei foi a tristeza, sabe? Me senti muito triste por estar passando por aquilo, e parece que seus sonhos vão sendo, sabe, jogados no lixo ali, sabe?
E você não tem direito de ser feliz, enfim, é muita coisa que passa na sua cabeça. Mas eu vivi esses 40 dias intensamente. Teve momentos que eu quis desistir, teve momentos que eu quis desistir. Meu marido ele fez comigo também, mas eu já relatei que com ele foi de uma forma e comigo foi de outra. E eu não quero ficar entrando muito na história dele, né, na parte dele, porque o meu foco aqui, gente, é com você, mulher, que não pensou ou não pensa em você, sabe, no seu sofrimento. Você está sofrendo, passou por algum tipo de sofrimento e simplesmente não olha para você. Você fica olhando para ele, você fica olhando para a mulher ou para outro tipo de pessoa, né, que gerou o seu sofrimento, e você não olha no que você tem que fazer por você, sabe? Na sua cura, na sua restauração, na sua entrega, na sua intimidade com Deus. Gente, Deus quer que a gente seja íntimo dele. E assim, eu sou tão grata a Deus por Ele ter me guiado, sabe? Para esse caminho, porque Ele não vai te guiar para outro caminho, a não ser para perto dele, sabe? E eu poderia ter ouvido tantas pessoas, sabe? Tanto antes do meu sofrimento quanto depois do que eu já passei, porque eu já relatei que as pessoas falavam já que você é tão nova, você é bonita, jovem, vai viver sua vida, vai arrumar outra pessoa, sabe? E na verdade você tem que ouvir o que Deus quer falar com você, sabe? Por isso a importância de quem você tá, com quem que você está se aconselhando, sabe? Quem é a amiga que você está se aconselhando? Você tem pessoas corretas para te aconselhar? Você tem pessoas corretas para te aconselhar? Sabe? E foi exatamente por isso que eu falei no outro vídeo que Deus o Espírito Santo ele não me direcionou uma pessoa, ele só me direcionou, na verdade, uma pessoa para me aconselhar. Mas foi por isso que eu não fiquei desabafando com todo mundo, sabe? Cuidado com quem você desabafa, cuidado com quem você fala da sua vida íntima, cuidado com quem você fala sobre você, cuidado. Porque, assim, gente, eu sei que esse conselho de você ver sua amiga sofrendo, você é nova, você é bonita e você merece alguém melhor, eu sei que pode parecer um conselho muito bom, sabe? Mas uma coisa que eu fiquei muito, refletia muito, é o seguinte, depois de tudo que aconteceu comigo, eu refleti muito o seguinte: você, amiga, e eu posso ser essa amiga também, né? Você não sabe o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Você não sabe o que Deus quer na vida daquela pessoa, dentro da família. Você não sabe, gente, você não sabe os planos de Deus na vida dessa sua pessoa que está do seu lado, dessa pessoa que está do seu lado. Você não sabe os planos de Deus. Você não sabe. Então, cuidado, nós, vou falar por mim também, cuidado com os conselhos que você dá para a pessoa. Sabe? Você não sabe o que essa pessoa está passando. Você não sabe o futuro, o quão bonito pode ser esse futuro que dessa pessoa, você não sabe. Sabe? Então, assim, cuidado com o que você fala, cuidado com os conselhos de você, amiga. Se você não sabe aconselhar, se você não sabe o que falar nesse momento de sofrimento, né, acolher esse sofrimento da sua amiga, aconselha Deus, sabe? Amiga, eu não sou a pessoa melhor para te aconselhar, mas eu tenho um conselho para te dar. Procura Deus, sabe? Acho que é o melhor conselho que você pode dar é isso, sabe? Porque assim, depois de que aconteceu tudo isso, né, gente, que isso não foi nem 1 ano, nem 2 anos, mais ou menos 8 anos que aconteceu isso comigo. Eu já conversei com muitas mulheres, né, que passou pelo que eu passei. E meu marido até costuma falar assim, nossa, você criou um imã com esses assuntos. Aí eu falo pra ele, não é um imã. Realmente é o Espírito Santo que vai direcionando pessoas até você, né? Para você dar um conselho bom para essa pessoa. E eu me recordo que todas as mulheres que chegaram a desabafar comigo sobre esses assuntos, gente, nenhuma, gente, não teve uma que pensou na própria cura, nenhuma. Todas falam muito do homem, todas falam muito
do que ele fez. Aí fala das mulheres, fala de tudo que ele fez, de tudo que a mulher está passando, de tudo que você está passando, enfim, fala muitas coisas. E teve uma específica que eu falei assim, mas você está falando tanto dele, mas e você? Ela, como assim? Eu falei, é você, o seu sofrimento, a sua dor, o que você fez sobre isso? E a mulher só chorava, assim, que quem sou eu para falar sobre isso, né? Que eu também só chorava. E ela, não, nunca pensei sobre isso. Eu falei, pois é. Sabe, gente, é sobre isso. A gente pensa muito nos outros e a gente não pensa na nossa cura. Mas a gente esquece do principal, sabe, que é a cura. Então, esse propósito, ele foi muito bom para mim, sabe? Foi 40 dias de entrega. Foram 40 dias de sofrimentos também, que teve momentos que realmente eu percebi uma briga, uma luta espiritual sobre a minha vida, sobre a vida do meu marido, que era realmente para desistir. Gente, tem momentos que acontece muitas coisas para você desistir, porque a luta espiritual é muito grande, você está mexendo com o mundo espiritual, você está colocando Deus no lugar que você nunca colocou. Você está chamando o Espírito Santo em lugares que você nunca chamou o Espírito Santo. Você está colocando, então é uma briga muito grande espiritual. E eu andava com a minha Bíblia na minha casa, eu clamava o Espírito Santo, enfim. É uma luta muito grande e tudo vai acontecer para você desistir, mas não desista. Insista, porque você vai estar insistindo em Deus. E é bom, né? Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. E você vai ter resposta de Deus, sabe? Eu relatei que eu saí da minha casa, né? Mesmo com confirmação, eu saí da minha casa, gente, mas assim, eu saí da minha casa, mas eu não saí de perto de Deus. Então ele me fez não, porque eu tive o livre-arbítrio, sabe? Mas eu voltei para aquele local novamente e tudo foi acontecendo de forma devagar, mas muito boa também, sabe? Então, eu penso que foi bom também eu ter saído daquele ambiente, que foi um ambiente que estava mexendo muito comigo, sabe? Mas foi muito bom, tudo aconteceu de forma adequada e eu voltei bem melhor, eu voltei curada, eu voltei leve, que não tem nada melhor, gente, do que você ficar leve, você ficar, respirar fundo, sabe? A paz está em você, então as pessoas podem falar o que for, as pessoas podem falar o que quiserem falar, mas a paz está com você, né? Muitos falaram coisas a meu respeito, muitos achavam muitas coisas, mas na verdade ninguém sabia de nada, porque só eu sabia o que eu estava vivendo, só eu sabia o que eu estava passando. E ela tem muito ciúme, ela deve estar com muita raiva, ela pode estar assim, mas ninguém sabia, porque na verdade ninguém imaginava que eu tinha tido uma cura tão grande, sabe? Quando eu tocava no assunto, como eu já falei, quando eu tocava no assunto, as pessoas falavam assim, nossa, mas nem parece que você passou por isso tudo. É a cura. A cura faz isso com você, faz você lembrar do que você passou, faz você falar do que você passou, numa leveza muito grande. Pode até ser que tenha pessoas mais emotivas que podem chorar, sabe, sim, mas você não vai transmitir dor né, ao falar você não vai transmitir dor, porque aquilo não te traz mais dor, então você vai falar com leveza, sabe, você vai falar com leveza, é uma coisa natural, se aquilo não te traz dor, você não vai falar sobre dor, né, e a gente dá, né, gente, o que a gente tem, né, hoje eu tenho paz, então é isso que hoje eu transmito, muita paz, e o que eu desejo para você que está passando por isso, é paz, tá bom? Então, fica com Deus, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.